vai edificar o muro, né? Eu vou reduzir aqui pelo nosso tempo. Ele vai edificar o muro de Jerusalém, estava todo destruído. Ele chorou, pediu a Deus, preparou espiritualmente, pediu ao rei, aí foi, pediu cartas e tudo. Chegou lá, começa a construção, e toda vez que você começa uma construção, em especial a família, você do outro lado começa a crescer o inimigo. Certo? Para que tudo aquilo que você constrói, ele possa vir destruir. Então, Neemias começa a construir o muro. Ele começa a ter, né, a opressão dos inimigos. Sanbalate, né, Gesem, Tobias, né? Os três começam a mandar carta, a dizer que o muro não ia prestar, que a raposa ia derrubar, e começa. E ele, então, estava na fase que ele deu tempo para terminar o muro. Ele estava numa fase difícil, né, que era a parte mais sensível, estava próximo de construir, estava já numa altura. E ele, então, usa de uma estratégia. Qual a estratégia que ele usa? Ele coloca por família. Ele pega aquela família e coloca ali, a outra família coloca aqui, e arma eles. Por quê? Pela família, qualquer um de nós luta até a morte. Sim ou não? Amém? Amém. Pela família, vão lutar até a morte. Então, o que ele faz? Ele coloca por família. Porque ele sabe que a família, o pai de família, todo mundo ia juntar de todo jeito ali, não ia deixar, ia combater o inimigo até o final. E Deus mandou dizer para você hoje que ele está ungindo a sua espada, para você lutar contra a tua família e ganhar todas as guerras. Se você quiser, você unge ela hoje aqui, sai com ela forte em punho, para você lutar pela sua família. Sabe por quê, meus amados irmãos? Você está lutando pela sua família, eu estou lutando pela minha família. O inimigo está fazendo reuniões, sabe? Está fazendo tramando, ele está fazendo estratégia dia e noite para destruir a minha família, para destruir a sua família, para não deixar você fortalecer a sua família. As pessoas ficam pensando às vezes assim, aquela família ali é direitinho, não tem problema, que benção. Não, ela tem problema sim. Aquele casal ali vive tanto tempo, não tem problema. Ele tem problema sim. Só que nenhum casal sobrevive se ele tiver o segundo plano. Você, quando casa, você só tem um plano. Eu me casei. Você é minha esposa. Está aqui, é minha esposa. Eu sou o marido dela. Eu não tenho outro plano. Eu não tenho outro plano. Meu plano é ela. Ela foi embora de casa, eu tenho que correr atrás dela e trazer de volta. Se eu correr, ela tem que ir atrás de mim. Não tem outro plano, não existe plano. Mas as pessoas hoje querem dizer modismo, é isso, é aquilo. Quer arrumar outro plano, não existe outro plano. Se você pensar, se você sonhar, se você imaginar no segundo plano, o inimigo entra na sua brecha e não deixa você construir o muro. E você vai ficar com aquela construção inacabada sempre. A falta de confiança, a dúvida, e você vai passando os dias da sua vida que você poderia estar desfrutando da amizade, do companheirismo da sua esposa, do seu marido, você vai passar pensando, mas se eu separar, olha só, mas aí eu ia ver aonde? Eu ia ficar imaginando um monte de coisa. Onde Deus não tem segundo plano para o casamento. Como ele diz, aquilo que eu ajuntei, o que eu ajuntei, não separe o... Como ele fala, o homem não é o outro homem, não, é você. É você, não separe. Então, não tem outro plano, o plano é um só. Casou para casar até que a morte os separe. Aí, quem quiser separar, ele tem que chamar o pastor Cláudio Duarte, que ele tem uma oração magnífica para quem quer separar. Senhor, eles querem separar, mata um, Senhor, porque sua palavra diz que o Senhor tem que viver até a morte. Mas ninguém quer receber essa oração dele. Então não pode ter segundo plano. Certo, mano, isso é uma coisa interessante. E isso aí confunde e traz uma coisa para mim. Existe conhecimento e sabedoria, sim ou não? Quantas pessoas aqui sabem que o tomate é uma fruta? Todo mundo sabe que o tomate é uma fruta?
Mas quantas pessoas aqui colocaram tomate numa salada de frutas? Ninguém coloca. Por quê? Porque você tem o conhecimento, mas tem a sabedoria. Correto? Isso aí é a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa nós. Nós temos o conhecimento de Deus, o que Deus pode fazer por nós. E nós temos que ser sábios bastante para a gente usufruir do movimento de Deus ao nosso favor, do poder de Deus ao nosso favor, da glória de Deus ao nosso favor, da intervenção de Deus ao nosso favor, do milagre de Deus ao nosso favor, na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos sobrinhos, na nossa família. Porque Deus criou a família, por isso há tanta opressão, tanta vontade de destruir a família. É como se falando, Deus, você errou quando construiu a família. Vocês já viram e já imaginaram quantas leis estão fazendo para denigrir, para acabar com a família? Não pode ser família, homem, mulher, não. Por que família não pode ser 2 homens? Por que família não pode ser 2 mulheres? Eles fazem tanta loucura, que agora tem um lá que diz assim, eu era homem, agora sou mulher e agora quero ser homem de novo. Você não entende, eles fazem tanta loucura, tanto que isso confunde tanta cabeça, tudo para denigrir a imagem da família, que não tem coisa mais linda do que uma família. Verdade ou não? Hã? Não tem coisa mais rica do que uma família? Porque levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda ele atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada. Eu quero dizer para você que você não é merecedor pelos seus atos. Você não é vencedor porque você é inteligente ou mais inteligente do que isso ou aquilo. Você não consegue vencer porque você tem um discernimento melhor do que as pessoas, porque você tem isso, que aquilo, não. Você vence porque Deus é contigo, porque é Ele que dá a vitória. Amém, amado? Na verdade, eu não deveria estar aqui, nenhum de nós deveríamos estar aqui, mas aprove a Deus, com seu amor infinito, ir lá apanhar nós, trazer para nós com toda a paciência, porque a gente resistiu de toda maneira de vir, ele vinha falar no ouvido da gente, falar, você é meu. E a gente chorar na presença dele, descobrir que nós somos dele, que ele nos ama, mas da forma que a gente, incompreensível, que a gente não consegue compreender, que o amor de Deus é esse por nós, porque em tudo a gente acusa ele, a gente fala dele, a gente duvida dele, mas ele continua com os braços abertos, como estava lá esperando o filho pródigo. Né? O filho pródigo que errei, pequei, fiz tudo errado, mas eu vou lá só para ser um empregado. E quando ele veio distante, o pai dele estava lá com os braços abertos, e o pai correu em direção a ele para abraçá-lo, para reintegrar ele à família, dando um anel, dando roupas limpas para ele e fazendo uma grande festa. Então, esse amor de Deus por mim, por você, é incompreensível. Não adianta você querer tentar compreender. Por que Deus me ama assim? Eu não sei. Por que Deus te ama assim também? Não sei, incompreensível. Porque qualquer um de nós tinha largado nós mesmos. Não teria tido a paciência que Deus tem com a gente. Mas Ele tem. Então, nós não é para estarmos aqui. Aí você vê Davi, um jovem, né? Ruivo. E ele chega lá, vê os exércitos, soldado todo preparado, tudo forte, tudo treinado de espada e tudo. E ele vê aquele gigante com seus quase 3 metros lá afrontando. E ele olha, e da onde Davi saiu, lá do pasto, cuidando de umas poucas ovelhas, como a Bíblia diz do seu pai. E ele olha, rei, não se preocupa não. Deixa que eu vou lá pelejar contra ele. Você é só um menino. Não, rei, pode deixar. Você tem experiência? Tem. Quando o lobo foi lá para pegar uma ovelhinha do meu pai, eu agarrei ele e matei. Quando o urso foi lá pegar uma ovelhinha do meu pai,
eu também botei ele para correr. O pai de Davi sabia que ele tinha matado algum urso? O pai de Davi sabia que ele tinha espantado algum lobo? Claro que não. O pai de Davi, quando o sacerdote vai lá ungir, o pai de Davi chama os irmãos dele, mas não chama ele. Deixa ele para lá, tipo assim, ele não é. Então não adianta chamar ele, deixa ele para lá. Chamou todos os outros. O sacerdote falou, cadê? Está faltando algum aqui? Tá. Quem é? Sem importância, ele não é mesmo. Chama não Davi. Quando ele chega, é isso aí. Então, irmãos, Davi não era para ser rei. Segundo seus pais, segundo seus irmãos, e segundo todo aquele exército. Ele não conseguiria vencer o rei Saul. O rei Saul não, perdão, Golias. O próprio rei não tem. Mas o rei tinha perdido a unção, tinha perdido a visão espiritual das coisas, tinha perdido tudo. E Davi chega ali com a visão de Deus, irmãos. Ele pequenininho falou assim, eu vou lá, esse circunciso, ele está vindo contra o povo de Deus. O povo de Deus. E esse povo aqui, que está aqui medroso, com medo, ele tem um Deus que guerreia por eles. Ele tem um Deus que vence as batalhas por ele. Ele tem um Deus que trouxe eles aqui e vai levar até onde ele quer, porque ele pode todas as coisas. E ele fala, eu vou lá, no nome desse Deus. Ele fala, não vou no meu nome, não, vou no nome desse Deus. Ele fala, senhor, eu venho aqui em nome daquele que você tem afrontado, seu exército. Eu venho aqui em nome de Deus. E o baixinho ruivinho, que não foi com uma espada, que não foi com nada a não ser uma pedra e uma funda, a gente chama de bodoca lá em Minas, né? Não foi a menos isso. Vai lá e daqui a pouco o gigante... Aí todo mundo virou macho. Aí você vê, acabou. Agora Davi é aclamado. Não. Cara, olha que a unção está muito sobre ele. Fica com ciúme, passa quase 10 anos perseguindo, quase 13 anos, né? De 10 a 13 anos, perseguindo ele, querendo matar ele, porque sabia que ele assumiria o trono. Ele teve a oportunidade por 3 vezes com a espada de matar... Obrigado. De matar o rei Saul. Ele cortou, um dado momento, ele cortou a orla do vestido, um pedacinho de Saul. Mas ele não matou, porque ele falou assim, não, meu Deus, se meu Deus colocou ele lá, só meu Deus que pode tirar. Vou continuar fugindo, eu vou continuar correndo. Mas ele foi e continuou. Saul cercava ele, Deus arrumava uma maneira dele fugir. Ele deu de louco, babou na presença do rei. Tira esse cara daqui, ele tá louco, olha só. Ele fez de tudo durante esses quase 13 anos, correndo, escondendo. Ele sabia que a coroa era dele. Mas ele não usurpou de ir lá matar o rei, tomar a coroa e sentar no trono. Ele passou por essas coisas todas. Passou por todas as dificuldades. Mas ele sentou lá no trono e reinou. Quando ele reinou, ele conseguiu unir todo o reinado, Judá e Jerusalém. Ele reuniu tudo. Ele ganhou, vencendo batalhas e conquistando o tempo todo. Vencendo batalha e conquistando, vencendo batalha e conquistando. Deus quer dizer para você a mesma coisa, que todas as batalhas que você enfrentar, você vai ganhar. Porque você é um conquistador. Deus vai te dar tudo aquilo que Ele colocou no seu coração. Então você não era para estar aqui. Mas Deus, Ele é fiel contigo. Você era para ter perdido, mas Deus te deu vitória. Nós éramos para ter perdido, mas Deus nos deu vitória. Vai dar você também. Vai dar você também. Vai dar você também. Porque nosso Deus é fiel. Amém, amados? Deus, Ele não faz nada, absolutamente nada, que Ele não possa cumprir. Ele não promete nada que Ele não possa cumprir. E o que Ele prometeu ontem, né? Ontem nós estávamos lá em Pau Grande, lá estava bonito, né? Não tinha visto, ela, vamos lá em Pau Grande, verso. Os negócios de Natal lá, fomos lá, bonito. Aí estamos de cara com quem? A igreja que nós casamos há 34 anos passado. Aquela igreja, não tem uma igreja católica ali em Pau Grande, lá no alto ali? Foi naquela igreja que nós nos casamos. Eu conheci Pau Grande para me casar lá, há 34 anos. Aí eu falei, vou procurar o padre aqui, ver se eu enforco ele e tira aquela palavra da boca, mas não achei. Procurei, tentei, mas não consegui. Irmãos, então,
Você vê, coisa legal, né? Nós fomos lá agora, 34 anos, e vi uma igreja onde nós dizemos sim, né? Sim. E estamos casados até hoje. Amém, amados? Então o inimigo levanta, vai continuar levantando? Vai. Mas o Senhor está ungindo as nossas espadas hoje, para a gente entrar no novo ano e vencer nesse ano também, em nome de Jesus, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós somos mais que vencedores. Então a gente não era para estarmos aqui, mas Deus escolheu que nós estivéssemos aqui. E se Deus escolheu, quem pode ir contra os desígnios de Deus? Ninguém pode ir contra os desígnios de Deus. Amém, amado? Todos que se levantarem, cairão. Todos que se levantarem, cairão. Né? Então, nós vemos aqui, Deus, ele tem a questão de honrar. Mas nós precisamos, né, de ser fiel a Deus. Davi reinou, né? Ele reinou, mas ele foi perseguido, ele teve todas essas dificuldades, né? Mas Deus manteve ele. Teve os erros dele, mas Deus continuou sendo fiel a ele. Ele poderia ser morto pelo Golias, pelo Saul, pelo seu próprio filho que se levantou contra ele, mas Deus o guardou. Mas ele pegou a arca com tanto amor e levou para a terra dele a arca e ele comemorou muito. Então, se nós formos adorarmos ao Senhor, se nós formos fiéis ao Senhor, nós não merecíamos, mas Deus vai nos dar uma família abençoada. Nós não merecemos, mas Deus vai nos dar, Deus vai conservar, Deus vai cuidar. Porque Deus é fiel em todo tempo. Entendeu? Em todo tempo, nós vamos ver a bondade de Deus sobre a nossa vida. Entendeu? Em todo tempo nós vamos ver a bondade de Deus sobre a nossa vida. Agora eu quero falar uma coisinha para você. Né? Eu falei do tomate, da sabedoria e do conhecimento, né? Agora eu vou te falar uma coisinha. A abelha, o corpo dela, né, a dinâmica do corpo dela, não tem condição para voar. Ela não tem condição para voar. A dinâmica, todo mundo aqui, acho que algumas pessoas sabem, né? Você também estudou isso, né? A abelha, o corpo dela, a dinâmica do corpo dela, é dinâmica mesmo. A estrutura dela, do corpo, ela não poderia voar, não poderia voar. Mas Deus botou o que nela? 2 asinhas, correto? O urubu tem uma dinâmica, uma estrutura no seu corpo para dar voos altos, mais altos ainda, muito alto. O urubu tem as suas asas grandes, pode voar. Nossa, uma beleza para voar. Melhor do que um avião, ele subindo, descendo, fazendo as suas coisas. O urubu, ele vai lá na carniça para se alimentar nas coisas podres. Certo? Com o poder de voar o mais alto possível, poder de ir longe, mas ele tem a sua alegria. Né? Ah, mas pastor, mas isso aí é para criar o equilíbrio. Esquece isso aí. Vamos falar só dessas coisas. Ele vai lá na carniça, dali da carniça ele se alimenta das coisas podres. A abelha não tem no seu corpo as condições de voar. E ela vai e faz o quê? O mel. A coisa mais doce dessa terra. Amém, amados? O que eu quero te dizer? A abelha não era para fazer o mel. E o urubu não era para estar comendo carniça. Mas o urubu quis comer a carniça, alegrou. E a abelha se alegrou em fazendo mel. Deus te chamou para coisas boas, maravilhosas. Mas você pode escolher outras coisas. Mas se você escolher fazer o mel, se você escolher o bem, ser fiel a Deus em todo o tempo, a bondade de Deus vai estar sobre a tua vida. Livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38, diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um homem como este a quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa,
e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Quero dizer uma coisa para você. Seu sucesso, para você vencer, é a fidelidade a Deus. Mas tem umas coisas que a gente tem que aprender com José. Se a gente não aprender essas coisas com José, a gente não consegue. Eu vi uma frase uma vez de uma pessoa, e são duas frases. Vou comentar aqui com você. A primeira foi do Nelson Piquet. O filho dele chegou a ele e falou: pai, viu, pai? Eu cheguei em segundo lugar na corrida. Ele falou: meu filho, o segundo lugar é o primeiro perdedor. É duro de ouvir isso? É duro de ouvir isso. Ele quer dizer que você tem que sempre buscar ser o primeiro. No caso da corrida dele lá, tá? Eu ouvi isso. Outra frase que eu ouvi e guardei é assim: às vezes é importante você alcançar degraus. É importante você chegar no... fazer sucesso. Você alcançar, você conquistar. Mas quando você chegar lá e olhar do lado, e não tem ninguém para congratular com você, foi todo em vão o seu esforço. Então não adianta eu subir pisando nas pessoas, me afastando das pessoas com arrogância e com nada. Eu preciso subir com humildade, fazendo amizade, fazendo amigos. Preciso de estar junto com a minha família, cuidando da minha família, ouvindo as pessoas, para que quando eu puder comemorar, eu ter alguém para comemorar. Porque isso é que importa. Como alguém vai fazer um culto de ação de graça, só ele. Se ninguém tem prazer do que ele chegou ali, porque todo mundo está ali, de alguma maneira ele ofendeu, ele pisou, se mostrou melhor. O José, ele não compactuava com as coisas erradas que os irmãos faziam. Os irmãos cometiam erro, faziam coisa errada, ele corria lá e falava para o pai: pai, eles estão aprontando, estão fazendo errado. Ele não admitia, ele não compactuava com o erro dos irmãos. Ele queria fazer o certo. Então, uma coisa importante é você procurar fazer o certo. Certo? É o certo. No 37:20, né? 37:20, coloca para nós, por gentileza. Vinde, pois, agora e matemo-los e lancemos numa destas covas e diremos: uma fera o comeu e veremos que será dos seus. Ou seja, os irmãos, nós vamos matar ele e depois nós vamos ver o que vai acontecer com os sonhos dele. Talvez alguém desejou isso da sua vida, talvez alguém desejou isso dos meus sonhos. Mas só que os meus sonhos, os meus projetos, foi Deus quem me deu. Os seus também. Então ninguém vai se levantar e ninguém vai exterminar os teus projetos. Deu para José, Deus vai cumprir. Amém, amados? Deus vai cumprir. Fracassou José ou fracassou os irmãos? Fracassou os irmãos. Porque aquele que está com Deus, ele não é fracassado, ele não fracassa nunca. Porque Deus é fiel. Amém, amados? Aí, vocês veem, José é vendido como escravo. Chega à casa de Potifar. Potifar, rapaz, Deus é contigo, ninguém é igual você não. Ó, na minha casa aqui você toma conta de tudo. Só deixa a minha mulher quieta. Quem que ele falou para deixar quietinha? A mulher. Quem que levantou contra ele? A mulher. Ele correu da mulher. A mulher mentiu, ele vai para o cárcere. Quantas vezes José reclamou? Hã? Quantas vezes José falou: Deus, eu não aguento mais? Quantas vezes? Nenhuma. Quantas vezes José falou assim: puxa, por que eu sofro tanto? Quantas vezes José teve dúvida do Deus que ele servia?
A Bíblia diz que ele lá no cárcere, Deus era com ele, tudo que ele colocava a mão, abençoado. Daqui a pouco, a chave do cárcere é sua aqui, rapaz. Cuida aí, faz do seu jeito aí. Tu faz melhor que eu. Ele encontra os dois padeiros, o padeiro e o copeiro, né? Fala com os dois lá, fez um pedido, lembra de mim? Os caras demoram 3 anos para lembrar de José. 3 anos para lembrar de José. José reclamou? Manda recado pro cara lá e esqueceu de mim? José fez isso? Manda lá o copeiro para vir aqui que eu quero falar com ele. Mandou? Não. Ele continuou sendo fiel a Deus porque ele sabe que Deus tem o seu tempo, tem a sua perfeição e tem para fazer tudo corretamente. Foi um aprendizado de José quando ele estava dentro do poço, que ele olhou que o único lugar que podia vir para ele, a salvação era do alto, porque dentro do poço, a única visão que você tem é o céu. Certo? Ele vai para ser escravo numa casa, ele lembra, eu tenho tudo em minhas mãos, mas nada é meu. Eu tenho que tudo pedir obediência. José vai para o cárcere, ele aprende, poxa, quando eu estiver lá em cima, eu vou ter cuidado das pessoas menos favorecidas, porque, poxa, quantas pessoas sofrem aqui no cárcere com machucado, que eu estou cuidando. Então, José foi considerado o melhor governador e considerado até hoje o melhor administrador por causa disso. Em sua caminhada, no seu processo difícil, de ser escravo, ser prisioneiro, é difícil. Na sua escala, ser odiado pelos seus irmãos, foi difícil. Mas ele chegou lá, ele tinha bagagem para fazer uma boa administração. Mas a mais linda ainda, a administração que ele tinha para fazer nisso aí, mas a maior administração que José fez na sua vida foi quando ele senta lá, naquele carro. E José ali, quando o rei, né, falou, José, agora todo o Egito aí, ó, tá vendo? É tudo contigo, você vai governar tudo isso. Meu povo está sob os teus cuidados. José podia fazer assim, ei, vem cá. Eu tenho um pedido. A mulher de Potifar, o que ela mentiu contra mim. Eu quero que o senhor encarcere ela. Ele foi lá fazer isso? Não, irmão. Não adianta. A vingança não é de nós. A vingança é de Deus. Quem vai vingar os nossos adversários é Deus. Então esqueça a vingança. Esqueça a vingança. Ame somente. E deixa na mão de Deus, que Deus é a nossa bandeira. Deus é o nosso vingador. Ele que vai fazer as coisas. José, seus irmãos chegam lá. E José chora e vai para o banheiro e lava o rosto e volta. Por quê? Porque ele viu os seus irmãos reunidos dentro da sua casa. Ele, poxa, pô, minha família de volta aqui, que coisa boa, coisa maravilhosa. Mas o sofrimento que os irmãos o fez no passado, isso aí ficou no passado. Agora eu tenho aqui para ajudar eles. Agora eu quero restituir a minha família, meus irmãos. O pai dele morre. Meus irmãos, meu pai, antes de morrer, falou o seguinte, que é para você não fazer maldade com a gente, não. José chora. Por que José chora? Porque ele, poxa, até agora vocês não entenderam nada. Eu não tenho maldade para exalar. Eu não tenho coisa ruim para dar. O meu coração é cheio de coisas boas, de perdão. É isso que eu tenho para dar. É o que eu estou cheio de perdão. É que eu estou cheio de amor. É que eu estou cheio de ver a alegria da minha família reunida. Eu vou dar terra para vocês boa, para vocês tocar a família de vocês e a vida. Colocar onde eu estou. Então vocês não fizeram mal a nenhum, não. Porque se Deus não quisesse, vocês não tocavam e nem falavam nada comigo. Deus é que permitiu todo esse processo. Eu amo vocês. Então José só tinha no seu coração perdão e amor. Ele não tinha vingança. Ele não tinha vingança. Ele não pagava o mal com o mal, mas ele pagava o mal com o bem. É que Jesus tem no coração, somente amor. E é o que eu e você temos que ter também no coração, somente amor. Porque o Senhor falou, se a gente dever alguma coisa, devemos só o amor, mais nada. Então a gente precisa de amar mais, desconfiar menos, criticar menos, ter mais certeza e confiança.
Porque quando Deus está na situação, Deus faz com que o sucesso chegue. Deus mexe céus e terra em favor daquele que o ama, em favor daquele que é fiel a ele. Nosso presbítero Sebastião não está ali sem andar normalmente, mas é só um período. Ele tem a certeza, eu tenho a certeza também que ele vai andar normalmente como ele andava. É só um período, é um processo. Pastor, só tem certeza absoluta que Deus vai fazer isso. Então, irmãos, é isso. É a nossa fé. Não adianta você ter fé de falar, mas a sua fé, ela é vista nas suas ações. Então, se a gente fizer isso, Deus vai ser maravilhoso conosco. E aquele sonho que você tem para 2025, o sonho de conquista, o sonho de bênção, o sonho de crescer, o sonho de conquistar, o sonho de buscar, o sonho de fazer qualquer coisa na sua família, na sua vida profissional, tudo. Eu quero te dizer, isso é um sonho de Deus para a sua vida. Eu também com uma certeza para você, que não é impossível. Então eu falo isso, por exemplo, falo isso de ver pessoas e falo isso porque vivo em família. Eu sei que não é fácil, mas eu sei também que não é impossível. Então, meus amados, nós vemos essa questão de Neemias coloca ali as famílias, porque ele sabia que pelas famílias você vai morrer. Então nós precisamos de erguer a nossa espada, sabe? A nossa espada. Tivemos dificuldade esse ano, tivemos dificuldade da família, tivemos. Mas nós não vamos abaixar a nossa espada, vamos erguer a nossa espada e vamos lutar para a nossa família. O inimigo pode levantar, fazer reunião, fazer tudo, mas em nome de Jesus está vencido, porque Deus é conosco. E nós vamos vencer, a nossa família vai ser uma bênção. E pastor, mas é fácil. Não! Olha a família de Davi, o que deu? Davi tem um irmão, né, tem relação com a irmã, o outro vem e faz um assassinato, mata o irmão. Olha a dificuldade de Davi, quem era? O homem segundo o coração de Deus. Aí você vai, o último juiz nosso era quem? Do povo de Israel, Eli. O Senhor fala para ele assim, ó, seus filhos são da Belial. Ou seja, seus filhos são do mal. Os filhos do sacerdote. O Senhor fala, seus filhos são do mal, da Belial. Olha como que terminou ele. Caiu da cadeira e quebrou o pescoço a filha. Né, a nora que estava grávida. Deu à luz um filho. E o nome do garoto foi acabou, a glória de Deus se foi. Acabou o sacerdócio da família dele, foi cortado ele por Deus. Só desgraça. Então, irmãos, é fácil? Não! Mas não é impossível. Correto? Aí nós vemos Samuel, o grande Samuel, o maior sacerdote de todo o tempo. O povo chega a Samuel, nós precisamos de um rei. Porque os teus filhos não seguem o seu caminho, ou seja, os teus filhos não podem se substituir. Porque os filhos dele estavam fazendo coisas que não eram boas, que eram desagradáveis. Então, quando fala de família, se você pegar o Novo Testamento, vai ver Paulo, grande homem de Deus, e todo mundo diz que ele era casado porque ele fazia parte do Sinédrio, mas não se fala da esposa dele, não se fala de filho, a única coisa que se fala dele é um sobrinho. Então você vê que é difícil, sim. Mas aprove a nós, que a bênção e a graça de Deus sobre nós, para a gente fortalecer, edificar a nossa família, e mostrar, Senhor, foi difícil, mas nós chegamos da nossa família aqui no céu de Deus. Amém, amados? É tempo da gente levantar a nossa espada. Senhor, usa a nossa espada, porque pela minha família eu morro. E não tem segundo plano, a minha família é essa e acabou. E a gente lutar. Pastor, a gente é fácil? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Você vai pensar em desistir? Vai pensar em desistir. Mas toda vez que você pensar, você lembra que você tem um Deus que não desistiu de você. Amém? Ele não desistiu de você. Então você vai firme, porque nós precisamos de lutar pelas nossas famílias. Porque todos os dias o mal se levanta contra a nossa família. Seja na escola, seja onde estiver, está levantando todo dia o mal contra a nossa família.
Nós precisamos de lutar, de guerrear. E é guerrear mesmo com força. Para nós mantermos a nossa família para a glória de Deus. Porque Deus garante a vitória para nós. Se nós erguermos a nossa espada, o Senhor vai lutar conosco. E se o Senhor lutar conosco, a nossa luta é vencida. Não tem luta perdida para Jesus. Todas que ele entra, ele vence. Glória a Deus. Amém, amados? Então, a sua família é um projeto de Deus. A minha família é um projeto de Deus. Glória a Por isso eu tenho que viver esse projeto de Deus e ser abençoado.